apresentado ao Instituto de Pós-Graduação, Extensão e Consultoria, IPEC, Polo São Felipe, Bahia, como requisito de avaliação parcial para aprovação na disciplina de Gestão do Espaço Educativo, sob a orientação da professora Evelyn. Graduandos: Daniele Costa, Daniele Vilaverde, Francisley Almeida, Jailton Barbosa, Luiz Cláudio Neves, Lucia Oliveira, Patrícia Santana. Tema: Cidadania, Democracia e Educação. Democracia diz a respeito à forma de governar ou ter a liberdade de expressar seus direitos sobre as decisões a serem tomadas, pois todos têm o direito e dever de fazer parte da sociedade, principalmente dentro do contexto escolar. Terá escolha e liberdade das decisões. A democracia na escola se concretiza principalmente pela participação dos pais, alunos, professores, funcionários e comunidade. Outro aspecto democrático é a possibilidade de escolha direta dos diretores, auxiliando a comunidade escolar, pois todos os sujeitos dessa comunidade têm garantido o direito democrático de participar, seja direto ou indireto. Democracia, então, está vinculada à ideia de grupo de pessoas que discute, emite opiniões e decide em instâncias colegiadas os encaminhamentos de diferentes assuntos, pois é uma forma de organização em que o sujeito participa de forma direta ou indireta. Muito se falam em democracia, mas o que é mesmo democracia? Bom, a democracia é um regime de governo cuja a origem do poder vem do povo. Dessa maneira, a democracia implica em uma sociedade em que todos os participantes têm poder ou influência sobre as decisões tomadas, e todos têm a liberdade de atuar e expressar-se em sua particularidade. Um dos aspectos que define a democracia é a livre escolha de governantes pelos cidadãos, através de eleições diretas ou indiretas. Para que os governantes atuem democraticamente, faz-se necessário abranger todos os elementos de sua organização política, sindicatos, associações, movimentos sociais, parlamentos e etc. O mesmo acontece na escola. Para uma gestão democrática no âmbito escolar, a gestão tem a função de organizar as questões que influenciam nos trabalhos pedagógicos, ou seja, os aspectos ligados aos espaços e recursos e aos profissionais da educação, sempre afirmando pelo ensino-aprendizagem de todos os estudantes. A gestão democrática na escola conta com as participações de todos da comunidade. Outro aspecto democrático é a possibilidade de escolha de diretores e o conselho escolar, que tem como função fiscalizadora, mobilizadora e pedagógica. O Grêmio Estudantil, que é a organização responsável por representar o interesse dos estudantes. O Conselho de Classe, que é uma discussão coletiva onde são apontadas as dificuldades dos alunos, professores e instituição de ensino na busca por melhorias na educação. Ao pensarmos a democracia unicamente como ideal de igualdade, acabamos por aniquilar a liberdade. Existe um grande perigo em conceber todos os indivíduos como iguais, pois excluiremos o direito democrático da diferença, a possibilidade de pensar de maneira diferente e de ser diferente. Ao falarmos em democracia na escola, devemos, ao mesmo tempo, reconhecer a diferença de papéis sociais e buscar aqueles aspectos em que todos os membros da comunidade escolar têm os mesmos direitos. Dentro da instituição escola, o respeito à hierarquia
O trato com a urbanidade aos colegas configuram a igualdade de direitos, que por sua vez consideram a cidadania. A palavra cidadania vem da palavra grega civis, que significa cidade. O ser cidadão significa que o indivíduo tem direitos e deveres a serem cumpridos. Nesse contexto, compreende-se que o cuidado com os bens públicos, o direito do voto, a fiscalização da atuação dos governantes é papel do cidadão. Para se viver em sociedade, é necessário ir além da condição de sujeito individual e perceber que fazemos parte do coletivo, onde cada um tem sua responsabilidade e dever, para que o direito do outro seja sempre respeitado. O ambiente escolar deve contribuir para a formação cidadã dos estudantes e, para isso, algumas dinâmicas devem propagar os valores humanos, simular eleições, fazer grupo de discussão entre os jovens e incentivar projetos solidários são ações que fazem a diferença na escola. Educação é o ato de educar, de instruir, é polidez, é disciplina no sentido mais amplo. Educação significa o meio em que os hábitos, costumes e valores de uma comunidade são transferidos de geração para geração seguinte. Durante muito tempo, a educação como instrução formal foi privilégio de poucos que dispunham de um tempo e dinheiro para investir. A Lei 9.394/96 reafirma o direito à educação garantido pela Constituição Federal. A educação é responsável pela formação formal dos indivíduos de uma sociedade, exercendo assim seus direitos cidadãos e democráticos. Os 3 objetivos básicos da educação. Primeiro, garantir o pleno desenvolvimento do indivíduo. Segundo, prepará-lo para o exercício da cidadania. Terceiro, qualificá-lo para o mercado de trabalho. A educação no Brasil também objetiva desenvolver o cidadão, com o apoio do Estado, da sociedade e da família. Nela pode ocorrer contextos formais e informais, ou qualquer experiência que tenha um efeito formativo na maneira como se pensa, sente ou age, pode ser considerada educacional. A educação, processo de facilitar o aprendizado ou de conhecimentos, habilidades, valores, crenças e hábitos. Para a grande maioria das pessoas, educação significava aprender por meio da imitação, com a experiência dos mais velhos, de forma tradicional, que foi por muito tempo a principal fonte de aquisição de conhecimento. Saltamos alguns séculos e hoje vemos que a educação não apenas se tornou comum, mas sim uma experiência, um direito universal que, embora ainda não tenha sido assegurado para absolutamente todos em nosso país, caminha a passos largos nessa direção. A democracia na escola deve-se reconhecer a diferença de papéis sociais e buscar a participação e a igualdade na comunidade escolar, pois, no âmbito educacional, é fundamental a cidadania e a democracia. É preciso que a cidadania do outro seja preocupação de cada um. A cidadania é pessoal, intransferível. Ninguém será mais se o outro tiver menos. Amarildo Vieira de Souza.